Imagine o som. Não o som de um grito, mas o de algo mais íntimo, mais visceral. O som oco e úmido de um crânio humano, o seu próprio crânio, rachando como madeira velha sob um impacto brutal. Imagine a vibração que percorre os seus dentes enquanto a lâmina penetra na massa cinzenta. Em uma madrugada gelada de 15 de novembro de 2004, na aparente tranquilidade de Bethlehem, Nova York, o silêncio da Brockley Drive era tão denso que parecia sufocar as casas. Peter Porco, um homem cuja vida era um monumento à ordem e à lei, não acordou com um despertador. Ele foi despertado por um golpe que redefiniu a sua existência. Este não é um conto de ficção barata, nem um delírio febril de um autor sádico. É a aterrorizante realidade de um homem que, mesmo com a morte dançando em seu leito e seu cérebro escorrendo pelo travesseiro, se recusou a abrir mão de seus hábitos. Prepare-se, pois a história que você está prestes a testemunhar é um mergulho profundo no abismo mais escuro da psique humana, onde a vida e a morte se fundem em um balé macabro de sobrevivência cega e horror doméstico. Enquanto a geada cobria as janelas como garras de cristal, uma sombra se movia silenciosamente pela casa. Não era um estranho, mas um fantasma criado dentro daquelas próprias paredes, seu filho, Christopher. Ele subia as escadas com a leveza de um predador, carregando um machado de alpinismo cuja lâmina brilhava com um reflexo perverso sob a luz fraca do corredor. Christopher parou sobre a cama de seus pais, observando o peito de Peter subir e descer em um ritmo de paz que ele estava prestes a destruir para sempre. O primeiro golpe não foi hesitante. Foi uma explosão de fúria purificadora. A lâmina rasgou o ar com um assobio sutil antes de encontrar o lobo pré-frontal de Peter. O som foi indescritível, um teco úmido, o estalo seco do osso frontal cedendo e o som de sucção quando o metal foi retirado da carne mole e pulsante. Mas Christopher estava apenas começando. Ele se tornou uma máquina de destruição rítmica. 1, 2, 5, 10, 16 vezes o machado subiu e desceu. Cada golpe era uma tentativa de apagar não apenas a vida, mas a própria identidade de seu pai. O rosto de Peter, antes calmo, foi reduzido a uma paisagem de crateras de carne e fragmentos de osso. Seus dentes foram arrancados das gengivas pelo impacto, ricocheteando nas paredes e no teto como projéteis de marfim, deixando pequenas marcas de sangue onde batiam. O sangue jorrou com uma força hidrostática terrível, pintando o teto e os lençóis em padrões de Rorschach que contavam a história de uma traição absoluta. A orelha direita de Peter foi quase totalmente removida, ficando pendurada apenas por um nervo fino, balançando como um pêndulo grotesco a cada movimento. Pedaços de seu couro cabeludo foram arrancados, revelando o brilho úmido do crânio estilhaçado por baixo. O quarto, que deveria ser um santuário de sonhos, transformou-se em uma câmara de tortura onde o cheiro de ferro e matéria orgânica tornava o ar espesso e impossível de respirar. Aqui, a ciência médica encontra o seu limite e o horror puro assume o controle. Qualquer ser humano normal teria tido o sistema desligado no primeiro impacto. Mas Peter Porco tornou-se um paradoxo ambulante. Com o córtex cerebral, a sede da consciência humana, transformado em uma polpa sangrenta, seu cérebro reptiliano, o tronco cerebral primitivo que compartilha raízes com os predadores pré-históricos, assumiu o comando. Ele não sentia dor, porque os nervos que levam o sinal do sofrimento ao centro do pensamento haviam sido fisicamente cortados. Peter Porco, o homem, estava morto, mas Peter Porco, a máquina biológica, recusava-se a cair. O corpo, movido por uma memória muscular forjada em décadas de repetição, começou a agir. Ele sentou-se na cama, o sangue escorrendo em cascata pelo seu peito nu. Ele balançou as pernas para fora do colchão encharcado, e o som dos seus pés atingindo o chão foi um splato úmido e pesado. Ele caminhava agora sobre um tapete que se tornará um pântano de sangue fluido cefalorraquidiano. Imagine a visão, um homem sem rosto, com o interior da cabeça exposto ao ar frio da noite, movendo-se com a precisão de um relógio quebrado. Ele tateou a mesinha de cabeceira em busca de seus óculos. Suas mãos eram agora apenas massas de carne rasgada, pois vários de seus dedos haviam sido decepados enquanto ele tentava, inconscientemente, proteger a cabeça do machado. Os dedos cortados jaziam entre os lençóis como salsichas esquecidas, mas Peter não se importava. Ele colocou os óculos sobre o que restava do seu nariz, as hastes de metal mergulhando na carne aberta de suas bochechas. Ele saiu do quarto, deixando um rastro de destruição atrás de si, pegadas de sangue perfeitas, intercaladas com pedaços de osso e tecido cinzento que caíam de sua cabeça aberta.
Ele desceu as escadas, degrau por degrau, com uma calma que faria qualquer demônio tremer. O líquido claro que protege o cérebro escorria pelos seus olhos e pescoço, misturando-se ao sangue escuro para criar uma trilha que brilhava sob a luz da lua que entrava pelas janelas. Na cozinha, o horror atingiu um nível de surrealismo insuportável. Peter preparou a cafeteira. Ele agia como se fosse apenas mais uma manhã de trabalho. Ele pegou uma tigela e uma caixa de cereal. Enquanto ele se inclinava para servir, a gravidade fez com que o sangue e os fragmentos de seu cérebro caíssem diretamente dentro da tigela, misturando-se aos grãos crocantes. Ele pegou uma colher e tentou comer. Mas sua mandíbula estava pendurada apenas por alguns tendões, estilhaçada em vários lugares. Ele não conseguia mastigar. Em vez disso, ele cuspiu um pedaço de sua própria gengiva e pele do palato que havia se soltado, limpando a boca com a mão sangrenta antes de desistir, sem demonstrar qualquer frustração. A cozinha, o coração da casa, estava agora decorada com fragmentos do cérebro do seu mestre. No banheiro, Peter encarou o espelho. O que ele viu? O que uma mente sem lobo frontal processa ao olhar para um rosto que não existe mais? O reflexo era uma massa pulsante de carne crua e osso branco. Mas Peter não gritou. Ele estendeu a mão para o creme de barbear, um hábito de 30 anos sendo executado pela última vez. A espuma branca cobriu as feridas abertas, deslizando para dentro da cavidade craniana e cobrindo a matéria cinzenta exposta como uma neve venenosa. Ele pegou a navalha. Clim, clim, clim. O som do metal contra o osso. Ele não estava cortando pelos, ele estava raspando a superfície do seu próprio crânio exposto, um som de ranger de dentes que ecoava no silêncio da casa. Ao tentar lavar o rosto, um coágulo massivo de sangue e tecido entupiu o ralo da pia. A água subiu, tornando-se um lago carmesim que transbordou para o chão, mas Peter apenas pegou uma toalha e secou o que restava de sua face, deixando manchas de cérebro presas nas fibras do tecido. O ato final deste pesadelo foi o mais trágico. Peter caminhou até o seu escritório. O corpo estava perdendo pressão, o oxigênio estava acabando. Mas ele tinha uma tarefa. Com seus tocos de dedos, ele agarrou uma caneta. Ele assinou um cheque para o seu assassino. Ele assinou o cheque para a mensalidade da faculdade de Christopher. O sangue pingava de seus pulsos sobre o papel, borrando a tinta azul, mas a assinatura era firme o suficiente para ser processada. Ele selou o envelope com o próprio cuspe-sangue, um último beijo de morte e amor para o filho que o destruíra. Ele então se dirigiu à porta da frente, buscando o jornal. Ele queria começar o dia. Mas ao tocar a maçaneta, a luz finalmente se apagou. O sistema colapsou. Peter Porco caiu, seu corpo finalmente aceitando a morte que deveria ter vindo horas antes. A investigação revelou o detalhe mais doentio de todos: Christopher estava lá. Ele não fugiu imediatamente. Ele ficou escondido nas sombras do corredor, assistindo ao pai, sua vítima, realizar cada um desses rituais. Ele viu o pai comer cereal de sangue, viu o pai se barbear no osso, viu o pai escrever o cheque para ele. Ele viu a resiliência impossível do amor e do hábito de um pai. Christopher fugiu apenas quando a realidade do que ele criou, aquele morto-vivo movido por rotina, quebrou sua própria psique. Ele foi condenado, mas a pergunta permanece para todos nós. O quanto da nossa vida é realmente nossa consciência, e o quanto somos apenas fantasmas de hábitos, atuando em um palco de carne e osso enquanto o mundo desmorona. Este foi o The Shadow Files. Se você tem certeza absoluta de que não é apenas um autômato repetindo rotinas, inscreva-se, curta e comente. Sua interação é o sangue que mantém este canal vivo. The Shadow Files.